Boa noite, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. E antes de darmos início à nossa formação, que possamos louvar ao Senhor. Mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Você que está em casa, faça chamar o seu irmão para louvar junto com você. Eu vou dar para vocês 2 segundos só para chamar esse irmão para louvar junto com você. Vamos lá? Pronto? Agora sim podemos louvar ao Senhor. Vamos lá? Vem louvar, vem louvar, vem louvar ao Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar ao Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem comigo louvar o Senhor. Seja do jeito que for, vem comigo louvar o Senhor. Seja do jeito que for, seja parado, seja dançando, seja sentado ou até pulando, batendo os pés, batendo as mãos. Olhe pro lado e abrace o irmão. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem comigo louvar o Senhor. Seja do jeito que for, vem comigo louvar o Senhor. Seja do jeito que for, erguendo os braços pra lá e pra cá. Esse louvor nunca vai acabar. Abre o sorriso e o coração pros teus problemas, Cristo é a solução. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de formação. Espero que todos estejam muito bem, inclusive de saúde. E aí, para a gente começar o nosso encontro de hoje, já tivemos um louvor maravilhoso aí com a Alicia. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, né? Vamos fazer outras vezes, né? A gente tem mais participação de todo mundo. Mas para a gente começar, vamos pedir e clamar juntos a presença do Espírito Santo sobre nós, pedindo para que a palavra do Senhor ela possa cair em nosso coração e frutificar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, a gente vai continuar aqui com a nossa exortação apostólica Alegria do Evangelho, né? Terminamos lá por volta do parágrafo 51, né? E a gente vai dar continuidade. Vou já colocar aqui o PDF aqui para vocês me acompanharem. E espero que todos estejam curtindo, gostando, vivenciando esses momentos de formação também com muita responsabilidade, porque, na verdade, o que o Papa fala não é só para a gente ficar, ai, como o Papa é massa, ai, como é legal, né? É para a gente ter uma atitude prática, né? Lembra que a gente, nos parágrafos passados, anteriores, o Papa falava que a gente precisava discernir o espírito bom do espírito mal. Mas não só discernir, a gente precisa colocar em prática. Não adianta saber o que é bom, o que é mal e ficar, né? Ah, beleza, é lindo, né? Eu preciso escolher o que é bom e fazer o que é bom, né? E ter uma atitude em relação ao que é bom
para todos, para mim e para os meus irmãos, né? Então, o Papa ele é bem direto, bem sincero e bem equilibrado também. Então, eu preciso ter essa via de responsabilidade, saber o que é certo, mas fazer o que é certo também, né? A omissão, enfim, isso não é para nós também, tá? Pois vamos lá, tá aqui o PDF na tela, para que a gente possa começar. O ponto 1 aí, alguns desafios do mundo atual, já no parágrafo 52, continuando o nosso encontro anterior, o nosso encontro passado, e aí a gente vai trabalhando, vamos ver até onde é que a gente vai, né? Vou tentar hoje ser mais sucinto, tá bom? Porque eu tenho uns trabalhos aqui já para colocar no ar. E a gente vai ser bem sucinto hoje, mas bem direto. Alguns desafios do mundo atual. Vocês podem acompanhar comigo no PDF. A humanidade vive, neste momento, uma viragem histórica que podemos constatar nos progressos que se verificam em vários campos. Isso aqui, quando o Papa fala, ele fala também da ciência, ele fala da educação, da tecnologia, né, de tudo que a sociedade está evoluindo. São louváveis os sucessos que contribuem para o bem-estar das pessoas. Por exemplo, no âmbito da saúde, e aí a gente lembra, né, por exemplo, os desafios da OMS, de estar descobrindo medicamentos, de estar realizando estudos e tal, para poder descobrir novas soluções para problemas da humanidade, grandes problemas da humanidade. Na área da educação, na área da comunicação, por exemplo, eu estou falando com você, você está em casa, eu estou na minha casa, eu faço um vídeo, né, eu gravo uma live e ela chega até você e você consegue me ouvir e me ver. Me ver nem tanto, né, porque aí não faz tanta falta, mas pelo menos ouvir a formação, ouvir aquilo que o senhor está falando é fundamental, e isso é um avanço da comunicação, né? E sem fio, tudo Wi-Fi, internet, leva o sinal e as pessoas recebem na sua casa. E isso é maravilhoso, é magnífico. Todavia, o Papa diz, não podemos esquecer que a maior parte dos homens e mulheres do nosso tempo vive o seu dia a dia precariamente, com funestas consequências. Aumentam... Vou parar aqui já. Né? Então, enquanto a gente está aqui com a internet na mão, de repente com um prato de comida para comer, alguma coisa na geladeira para fazer um lanche, um cantinho para a gente dormir, um teto para se abrigar, infelizmente existem irmãos que vivem precariamente. Isso é o que o Papa diz e a gente conhece, a gente sabe disso. É uma realidade nossa que a gente se cala, mas é uma realidade nossa que a gente deveria fazer alguma coisa, mas também não faz. Né? E aí o Papa vem falar, né? E isso gera consequência, como, por exemplo, o aumento de algumas doenças. O que ele diz mais? O medo e o desespero apoderam-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos países ricos. Você pensa, por exemplo, os Estados Unidos é rico. Você acha que lá não tem pobreza? Tem, meus queridos, tem. Vejam aí esses protestos que estão acontecendo. Né? Foi justamente, por exemplo, o desencadeamento desse último protesto contra a questão do racismo foi por causa de um jovem negro que foi preso tentando fazer uma compra, passar para frente R$20 em nota falsa. Uma nota de 20 dólares, perdão, reais não, né? De 20 dólares, uma nota falsa de 20 dólares. Então, o que acontece? O que deveria estar acontecendo com esse jovem? Ele ser preso, levar para a delegacia e ele responder pelo crime dele. Talvez até em liberdade, porque é um crime sem gravidade, sem atentado à vida e etc. Enfim, talvez ele ia pagar uma multa ou prestar um serviço comunitário, enfim. Mas o que aconteceu lá? O policial matou o jovem, sufocado. Deitou o jovem no chão, colocou o joelho em cima do pescoço, da cabeça e o tronco, e ele não conseguiu respirar. E ele pedia, pelo amor de Deus, por favor, e mesmo assim ele não parou e acabou morrendo. Meus irmãos, isso nos Estados Unidos. A China, por exemplo, praticamente é o segundo país do mundo, bate ali com os Estados Unidos em relação à economia, muito dinheiro rola lá,
e, enfim, supermercado, poderosíssimo, mas tem gente que tem que comer inseto, tem gente que tem que comer morcego, tem gente que tem que comer todo tipo de coisa, porque não tem o que comer. Então a pessoa come de tudo para sobrevivência. E é por isso que vem também graves doenças lá da China, né? Como, por exemplo, o coronavírus veio da China, mas veio justamente disso. Né? Insalubridade, questão da alta pobreza. Né? Então, as pessoas não têm uma segurança alimentar, as pessoas não têm uma salubridade para tratar aquilo que come, etc. Higiene e etc. Então, a pobreza gerou o coronavírus, que se espalhou pelo mundo, inclusive nos países ricos. Começou matando gente rica, depois foi para os bairros mais pobres, como chegou no nosso bairro também. Em Caucaia já são mais de 260 pessoas mortas por causa do coronavírus, né? Que nasceu lá na China. Que foi, como é que chegou no Brasil? Chegou por avião, por turistas e etc. Né? Enfim, a gente fala de realidades tristes, né? Mas a gente precisa falar disso. Nós somos cristãos, a gente precisa falar disso. Tem gente que diz assim, não devia estar falando disso, não, devia estar falando do amor de Deus. Se eu não tiver, eu estou falando de quê, então? Porque o amor de Deus por nós, ele pede que a gente faça alguma coisa em prol do outro. A gente tem que servir ao outro, trabalhar em prol do outro. Isso é amar. Quem ama, cuida. Né? Então, se a gente não cuidar da humanidade, a gente não está amando a Deus. Porque não dá para amar a Deus sem amar o outro que está do lado e se pode ver. Está lá na carta de João, né? Na epístola. Então, a realidade é que tem gente que cega, que fica cego. E, na verdade, não é para a gente estar cego. Nós, cristãos, é para a gente somar ao discernimento que Deus nos dá e a gente ser ainda mais visionário e ousado do que as pessoas que não têm esse discernimento. Né? Então, vamos fazer valer aquele dom que Deus nos dá. Então, continuando, depois desse momento que eu mesmo fiquei triste, emocionado, mas, enfim, graças à questão das pessoas que vivem precariamente, graves doenças, graves situações, graves circunstâncias acontecem e fazem com que a humanidade seja pior, né? E muitas pessoas sofram com isso. Então, continuando, a alegria de viver frequentemente se desvanece, como eu acabei de viver agora, né? Eu fiquei triste falando sobre isso, mas é verdade. Então, crescem a falta de respeito e a violência. A desigualdade social torna-se cada vez mais presente, mais patente, mais forte. Patente é no sentido de forte, de hierarquia, né? De estar acima. Então, a desigualdade social, o que quer dizer isso? Quer dizer que poucas pessoas, um pequeno número de pessoas, tem a grande maioria do poder econômico. São os donos. Então, são poucas pessoas que têm a grande parte do capital. E o resto de nós, réis mortais, como diz o povo, nós somos a massa que não tem nada, entendeu? E nem pode ter, porque não nos é permitido ter. Então, é muito complicado. A alegria, então, acaba se desvanecendo. A gente fica triste, a gente fica sem esperança, né? Dentro da humanidade. E aí, a nossa esperança ela tem que ser regada por Deus. E a gente, em Deus, precisa intervir na humanidade, sendo pessoas coerentes, honestas, pessoas que lutam pelos seus direitos, lutam pelos direitos dos outros, pessoas que tratam as pessoas como pessoas e não como objetos, como mercadorias. Né? Então, se a gente fizer a nossa parte, se todos os cristãos fizessem a sua parte, por exemplo, nós temos no mundo 1 bilhão de católicos. Se só os católicos, né, os cristãos como um todo, vou nem dizer católicos não, os cristãos como um todo, 2 bilhões de cristãos, né, que tem no mundo, se todos eles fizessem a sua parte, as coisas seriam melhores. Mas não fazem e não são. São falsos cristãos, na verdade. Né? Porque aquele que é cristão busca ser um imitador de Cristo. E Cristo não pisa nas pessoas. Cristo não engana ninguém, não fura uma fila, não joga lixo no chão. Enfim, ser cristão é muito mais do que falar ou do que rezar. Né? É muito mais, é muito mais. E aí, com isso, com essa falta de esperança, então crescem o desrespeito, cresce a violência, né? E a desigualdade social se torna
a ordem, é quem manda. Quem tem dinheiro é que manda. Obedece quem tem juízo, o pessoal diz até assim, né? Mas não é para ser assim. Era para que a gente fosse todos irmãos, todos iguais, todos com o mesmo valor de como pessoa. Mas, infelizmente, o que vale na sua vida em relação às outras pessoas é quanto você tem no bolso. Infelizmente, né? É uma realidade triste. E muitas vezes acontece até na igreja, que não é para acontecer. Mas acontece em acepção de pessoas, às vezes até dentro da igreja. Ah, fulano doa mais, fulano dá mais, fulano ajuda mais. Gente, não é assim, né? Todos nós somos irmãos e a ideia é que todos nós nos unamos por uma causa só. Continuando, então, é preciso lutar para viver. Não deveria, né? Deveria ser a gente viver em abundância, como diz o Papa. É vida em abundância. Aqui não, como o Papa coloca, né? É preciso lutar para viver. As pessoas têm que lutar todos os dias. E muitas vezes viver com pouca dignidade. Às vezes a pessoa não tem nem o que dar para o filho para almoçar. Tem que mandar o menino para o colégio para o menino poder comer a merenda lá da escola, porque em casa não tem merenda para dar para o filho. É triste, meus queridos, mas é verdade. É o que acontece. Ah, Éder, tu está parecendo gente, sei lá, de movimento social. Não sou de movimento social, mas gostaria de ser, né? Quem dera que nós, como grupo, pudéssemos ser também um movimento social, que luta pelos direitos da sociedade, né? Então, o ideal era que todos nós se engajássemos, sim, numa causa assim, e isso não é contrário a Deus. Pelo contrário, a gente está vendo aqui o Papa criticando e falando justamente isso, que nós devemos lutar pelo direito da sociedade, pelos irmãos, pelas pessoas. Ah, Éder, mas espiritualidade é diferente disso. Não, não é. Por exemplo, quando a gente fala que a diferença de dons efusos e dons infusos, né? Quando a gente fala de dons infusos, é os dons para a nossa santificação. Quando a gente fala de dons efusos, é os dons de serviço. Dom de serviço a quem? Serviço ao outro. Ou seja, são dons sempre focados no bem comum, que não é diferente disso que a gente está falando. Então, é trabalhar pelo bem comum, é colocar os nossos dons a serviço, colocar os nossos talentos a serviço, entendeu? Então, é importante a gente perceber isso. Não é simplesmente doar uma cesta básica que eu estou falando. Poderia, vamos juntar o grupo e dar uma cesta básica ali. É massa, mas não é só isso. As pessoas precisam de dignidade. Está aqui, está marcado. Ó. E muitas vezes, viver com pouca dignidade. Tem gente que vive sem dignidade, meus queridos. Que vive dependendo de favor. Que vive sendo marginalizada. Tem gente que... por exemplo, passa um jovem negro numa esquina, passa uma viatura da polícia, a polícia desce e vai batendo. Ela não pede um documento e não diz assim, ó, boa noite, você pode me arranjar sua documentação para eu verificar, por favor? Não, já desce logo, mãos pro alto, bota a mão na parede e vai dar o baculejo e dá logo uma mãozada e tal, aí depois pede o documento. Depois que o jovem já vai para casa com duas manchas de vermelho aqui duas manchas vermelhas nas costas, no lombo aqui, aí é que vai pedir o documento. E isso não acontece num bairro nobre, meus queridos. Não acontece. No bairro nobre, o policial tem que ser educado. Por quê? Porque senão ele vai receber um processo judicial. Entendeu? Então, quando a gente fala de dignidade, a gente fala de todo um contexto. Por exemplo, tem alguém aí do grupo, nós do grupo, alguém que passa por uma situação de ter um esgoto na sua porta. Como é que é digno uma pessoa almoçar cheirando uma caatinga, né? Sentindo um troço de uma caatinga? Isso é insuportável. Isso é indigno. Não tem dignidade nisso, meus queridos. Então que a gente lute por isso, né? As pessoas devem ter direito a saneamento básico. Você paga a sua conta de água e tem lá dizendo o esgoto também. Quando você paga a água, o mesmo valor da água é o valor do esgoto. Porque aquilo que chega, cobra, a CAGES cobra, e aquilo que sai da tua casa, a CAGES cobra de novo. Então, são duas contas. Você paga duas em uma. Né? Você, o seu pai, sua mãe, enfim. Então, a gente tem direito de ter uma coleta de esgoto. Entende? E essa coleta de esgoto, ela favorece a diminuição das doenças. Você pegar uma criança que fica andando dentro de um córrego poluído, aquela criança só vive doente, cheia de coisa, pereba, né, não sei o quê, um bocado de doença aí, por causa da questão do esgoto. O esgoto das casas.
E tem gente que ainda faz mais ligação errada, né? Clandestina e tal. Então, meus irmãos, devemos lutar pela dignidade nossa e dos outros. Vamos lá. Essa mudança de época foi causada pelos enormes saltos qualitativos, quantitativos, velozes e acumulados que se verificam no progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas rápidas aplicações em diversos âmbitos da natureza e da vida. Ou seja, o ser humano evoluiu, cresceu, técnicas novas, muitas inovações, a globalização, saltos quantitativos, qualitativos, produção, na indústria, etc. No comércio também, né? Então, muita coisa aconteceu de boa. Só que o que acontece? O que acontece de bom, muitas vezes é para quem está lá em cima e já tem muitos recursos. Por exemplo, a inovação na indústria calçadista vai ajudar quem? O dono da empresa calçadista. Mas, em compensação ao trabalhador, muita gente vai ser demitida, porque ele comprou uma máquina agora que farra o trabalho de 3, 4, 5, 10 pessoas. Então, é mais gente demitida, mais gente desempregada e mais gente que não vai ter dignidade, porque não vai ter dinheiro para botar comida na sua mesa. Né? Éder, tu está criticando, então, o empresário? Não necessariamente, né? Porque, na verdade, tem toda uma ideia de políticas públicas. O governo tem que ajudar, era para existir, por exemplo... Não se trabalha muito, mas era para existir cooperativas. Por exemplo, tem uma costureira na Jurema, uma costureira no Araturi, uma costureira no Potira. Então, cria uma cooperativa e todas essas costureiras juntas, elas trabalham juntas, ganham dinheiro juntos, tudo divididinho, bonitinho, e elas conseguem produzir mais e vender no atacado, vendendo para grandes empresas. Tá entendendo? Então, existem outros tipos de trabalhos que deveriam ser feitos. Né? Eu estou falando de costureira, tem a própria Flávia aí, que às vezes é sozinha para vender, para oferecer, para atender um pedido, para ter que fazer o pedido, cortar, para finalizar, não sei o quê, embalar, sabe? Talvez ela comente aí e ela saiba do que eu estou falando. Ela vai saber do que eu estou falando. Mas aí o que acontece? Se tivesse uma cooperativa, e aí todas as costureiras juntas vamos alugar um galpão, aí todas as costureiras trabalham juntas, e aí compram mais barato, porque compram em grande quantidade os insumos, e aí todo mundo vende para empresas grandes, e aí conseguem vender mais, conseguem produzir mais, e aí vão ganhar mais, e vão ter mais dignidade, cansando menos, porque vai ter um horário de trabalho fixo, trabalha 8 horas por dia e pronto. E são mais pessoas trabalhando e não vai faltar serviço, porque sempre vai ter cliente, vai ter uma grande clientela. Né? Então, isso são métodos, na verdade, de políticas públicas pela dignidade das pessoas. Infelizmente, a gente não vê isso nos atuais governos. Né? No atual governo, enfim, na realidade que a gente tem, não existe isso. Né? A gente vê que, por exemplo, tem combate aos professores, guerra contra as escolas, guerra contra as universidades e tal. Então, a ideia é detonar quem já tem pouco, detonar quem já não tem quase nada, detonar quem é pequeno e se valorizar só quem já é grande. Então, aumenta a desigualdade social. Fica uma lacuna muito grande. Então, a gente precisa entender essas realidades para que a gente saiba por que lutar e para quem lutar, em benefício de quê. Né? Porque quando a gente luta pelo povo, a gente está lutando por nós também. Né? Muitos aqui têm pais que trabalham e muitos aqui também trabalham, então estão nesse meio, estão sendo explorados, né, e tal. Enfim, é uma realidade que nós conhecemos de perto. Continuando aqui o que ele diz, estamos na era do conhecimento e da informação, fonte de novas formas de um poder muitas vezes anônimo. Olha, isso aqui é forte também, e o Papa ele é muito atual quando ele fala, né? Estamos na era do conhecimento e da informação. E, meus irmãos, muitas vezes tem gente que não tem mais nem chefe. O chefe agora, como você está em casa, em home office, tem empresas que são multinacionais, ninguém sabe quem é o dono daquela empresa, porque é uma sociedade anônima e está no nome do fulano, de uma offshore, no outro país e tal, e você não sabe quem é o dono. E aí ficam pessoas que são chamadas de operadores, que ficam ali, os executivos que ficam ali cuidando da massa, mas ninguém sabe quem é que está ganhando dinheiro por trás. Porque
se torna anônimo, porque a tecnologia é muito grande. Então, a pessoa... quem já assistiu filmes de ficção vê muito disso, né? Por exemplo, você pega Três Espiãs, por exemplo. Tem um filme, Três Espiãs, alguma coisa, né? Aí tinha um cara que fica dando ordens dentro por um rádio, né? Elas escutavam as ordens e realizavam e tal, né? E aí tinha essa comunicação via rádio. Então, ela nunca precisa ver. Ela só ouve, recebe a ordem e executa, né? Então, muitas vezes nas empresas agora é isso, né? A gente tem um desenvolvimento da informação muito grande e as pessoas aqui, estão... É só obscuramente, pela uma tela do computador, a pessoa realiza tudo, inclusive coisa ruim, desgraça, né? Tem pedofilia, tem venda de droga, tem venda de arma, tudo na Deep Web ou em outros meios. Então, a gente está vivendo um tempo muito complicado, porque antigamente, um cabo para te roubar, ele tinha que aparecer na tua frente, colocar uma arma e levar os teus pertences. Hoje em dia, não. O cara ele precisa invadir o teu celular, pegar a tua senha e te rouba. Olha que loucura. Você nem viu o ladrão, sabe nem quem é, sabe nem de onde é que foi, só viu a desgraça feita. Meus irmãos, nós vivemos um tempo difícil, então a gente precisa se preparar para isso também. O Papa vem falar aqui, o próximo tema, não há uma economia de exclusão. Economia de exclusão, a gente vai entender o que é isso, né? Tem essa discussão tão forte agora, é a questão das vidas ou a economia, né? Alguns irmãos já deixam claro o que pensam sobre isso. Eu também deixo claro o que eu penso sobre isso. O mais importante é a vida, porque eu sou a favor da vida, desde a sua concepção à morte natural. Então, como é que eu posso permitir que pessoas morram por uma doença que ninguém vê, em prol da economia, em prol de muita gente enriquecendo? Não sou a favor. Eu sou a favor da vida, que proteja a vida das pessoas, o máximo possível. E mesmo assim a gente já perdeu 55 mil pessoas no Brasil, quase 55 mil pessoas no Brasil, pela irresponsabilidade de alguns, né? Que preferem dinheiro, preferem poder e economia. Ele começa dizendo, assim como o mandamento, não matar, põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, acabei de falar disso, né? O mandamento é claro, não matarás. Então, se você não pode matar, se é um mandamento, então você tem que preservar a vida humana. A gente tem que lutar pela vida. É um mandamento. Quando a gente fala não matar, então a gente tem que buscar o contrário. O que é o contrário? Dar vida. Proporcionar vida. Vida em abundância. É isso que Jesus nos traz. Então a gente precisa anunciar isso e viver isso na prática, né? Então, continua. Assim também hoje, devemos dizer não a uma economia de exclusão e da desigualdade social. Não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Olha que forte isso. A gente deve dizer não. Esta economia mata. É tu que está dizendo isso? Sempre gosto de falar isso, né? Não sou eu. É o Papa que está falando isso. Esta economia mata. Economia que exclui os pobres e só olha para os ricos. Isso mata. Pessoas de fome, pessoas de doenças, pessoas de insalubridade. Isso mata. E se você apoia, você é cúmplice. Porque se alguém comete um crime e você está sabendo e não diz nada, você está sendo cúmplice. Você está acobertando um crime, né? Então, nós não devemos ser a favor de uma economia que mata. Não é possível que a morte, por enregelamento de um idoso sem abrigo, não seja notícia. Então, se um idoso morre sem direito a um abrigo, a uma comida, a um tratamento de saúde, meu irmão, isso é assassinato. Todos nós temos direito à vida e lá na Constituição diz isso, né? Na Constituição do Brasil. Eu vou até ver se eu pego aqui a Constituição Federal, só para a gente entender o que ela fala da questão do direito à vida. Só para a gente entender. Vou pegar aqui um trechinho para a gente ver. Enquanto o Papa fala dessa questão do que é necessário, a gente perceber o que é direito nosso.
É um artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. O artigo 5º dá os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e de todo o coletivo. Vou aqui ser bem claro. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo 1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Não interessa a religião, não interessa a cor, não interessa nada. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, todos temos direito à vida, né? Inclusive os fetos que já estão vivos dentro da barriga da sua mãe, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, eu tenho o direito de viver, né? Eu tenho o direito de ser livre, de ter minhas escolhas. Eu não posso ter uma censura, por exemplo, no Brasil. Não posso ter alguém que me obrigue a falar o que querem que eu fale. Não, né? Eu tenho direito a pensar. Direito à igualdade, eu não posso ser tratado menos do que outro. Eu sou negro e alguém me trata mal. Não pode. Eu tenho direito à segurança, então para isso eu não preciso andar armado. O Estado tem que me garantir segurança. Éder, mas é muito perigoso onde eu moro. Pois é um direito que está faltando, mas é um direito seu pela Constituição. Você tem direito a ter segurança, a sair da sua casa ou mesmo a ter sua casa. Tem aí, direito à propriedade. A propriedade é, por exemplo, você tem a sua casa, tudo registradinho, você comprou e tal. Ninguém pode entrar na tua casa e te expulsar. Não pode, porque você tem direito à propriedade. Entendeu? A Constituição fala ainda, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Só a lei pode obrigar alguém a fazer alguma coisa. Se não, por exemplo, um decreto. Você não pode ir para a praia. É decreto, é lei, então você não pode ir para a praia. Mas se não tiver o decreto, você pode ir para a praia a hora que você quiser. Por quê? Porque você é livre. Certo? Mas todos nós estamos sob a lei. A gente tem que cumprir as leis. Senão, a gente vai ser punido. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Então, no nosso país é proibido tortura, e inclusive a exaltação da tortura. Ou, por exemplo, um tratamento desumano, ser xingado, ser submetido a uma chacota popular, enfim. Ou degradante, por exemplo, está rolando aí a questão de vídeos, fotos que são vazados e tal. Não pode. Tudo isso é crime. Porque eu não posso colocar o outro em situação de degradação. A manifestação de pensamento é livre, né? Sendo vedado o anonimato. Ou seja, você pode se manifestar se você aparecer aqui. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo falando o que eu penso. Eu sou livre para isso. Agora tem gente que vai na rede social, faz um perfil falso e esculhamba uma pessoa. E fala um bocado de ofensas para uma pessoa. Isso é crime. Certo? Ou então inventa uma fake news. Ou compartilha uma fake news. Também é crime. É assegurado o direito de resposta. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ou seja, eu posso ser cristão e ninguém pode me matar ou me punir porque eu sou cristão. Ninguém pode. E nem eu posso fazer isso com candomblé, com macumba. Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação. Eu posso gravar um vídeo, eu posso fazer um filme. Eu sou livre para isso, né? Para pensar, para publicar o meu pensamento e etc. Eu não posso mentir, ofender e criar um falso testemunho sobre ninguém. A casa é asilo inviolável do indivíduo, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o sigilo de correspondência, de comunicação telefônica. Ninguém pode gravar um telefonema seu sem autorização judicial, né? É livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, ter acesso à informação, à locomoção no território nacional, enfim,
Tem muita coisa. Artigo 5º da Constituição. Depois dá uma olhada, que vai ser interessante para você conhecer, tá? Eu não vou ler mais porque é muita coisa. Eu queria procurar tudo. Por exemplo, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescindível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ou seja, se você colocar alguém para baixo por causa da cor dela, você pode ser punido com crime inafiançável, não tem fiança. Você é preso e pronto, entendeu? Enfim, tem muita coisa no artigo 5º, vocês podem procurar e depois ler e estudar, porque é importante, tá? Só para deixar claro aqui, a gente está na página 45, para quem está acompanhando de casa no seu PDF. Enquanto a descida de 2 pontos, falava do idoso, que um idoso sem abrigo não seja notícia. Por exemplo, no jornal, muitas vezes não fala de um idoso que não tem casa, mas fala de 2 pontos de queda na Bolsa de Valores. Isto é exclusão. Ou seja, a gente valoriza mais o dinheiro do que a dignidade de uma pessoa, né? Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Olha, isso aqui é tão grave, né? E acontece com a gente. A gente estraga comida demais. A gente deixa passar o prazo de validade, a gente joga fora o que resta e etc. Enquanto isso, tem pessoas passando fome. Se você chega numa Ceasa ou no mercado público ali em Caucaia, quantas frutas, quantas comidas são jogadas no lixo todos os dias? É muita quantidade, né? O Papa chama isso de desigualdade social. É quando muitos têm e até joga fora e outros não têm nem aquilo que é jogado fora, nem as migalhas que caem da mesa do outro, né? Como diz a própria palavra de Deus. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte. Não é para ser assim. Onde o poderoso engole o mais fraco. Não é para ser assim. E hoje é assim. Quem manda é quem tem dinheiro. Obedece quem tem juízo. O patrão mandou, eu tenho que fazer. Não, se não for certo, se for desonesto, se for injusto, não é para fazer. Acima do seu patrão tem a lei, então tem que seguir a lei. Existe uma lei trabalhista, por exemplo, no trabalho. O patrão quer que eu fique lá 2 dias seguidos sem nem dormir. Não pode. A lei não permite isso. Entende? Não permite. Mesmo que ele pague hora extra, mas você tem direito ao descanso. Entendeu? Em consequência dessa situação, grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas. Quando a gente fala que uma pessoa é marginal, não é que a pessoa é criminosa, não. É porque ela é marginalizada de alguma coisa. Por exemplo, marginalizada da economia, marginalizada da sociedade, né? Uma pessoa que está fora, que foi jogada para fora ou está lá fora por querer, que é mais difícil. Mas muitas vezes ela é excluída da sociedade. Então ela se torna uma pessoa marginalizada. Marginal não quer dizer que a pessoa é criminosa, não. Tá? Então, muitos de nós aqui somos marginalizados. Se você estiver desempregado, não estiver estudando, estiver passando por dificuldade, você é um marginalizado. Não significa que você é bandido. Tá? É importante a gente ter ciência do português para poder falar as coisas. Em consequência dessa situação, grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. Então, grande parte da população hoje passa por isso. Sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Não é assim. Isso aqui os empresários fazem com a gente, né? Fulano não está fazendo mais o trabalho direito, bota ele para fora e contrata outro. Ou seja, é como se fosse um copo descartável. Você usa, toma e depois joga fora. É isso que acontece. E aí você pode dizer, não é isso que acontece. Acontece, é isso mesmo. É isso mesmo. Não quer não? Tem quem queira. Não quer não? Saia, porque tem uma fila ali de 10 para entrar. É isso que acontece. Então, nós somos considerados bens de consumo. Essa é a realidade. Por quem? Por quem tem dinheiro, por quem tem capital. Pela lei do mais forte. O mais forte é quem tem poder. Né? É por isso que, por exemplo, um candidato político, geralmente, ele é patrocinado por empresários. Por quê? Porque quando ele ganha,
ele está ali se comprometendo, ele está comprometido com os empresários a fazer o que os empresários quiserem. Ou seja, quem manda é quem tem poder. Né? Continuando aqui. Assim teve início a cultura do descartável. Cultura do descartável, que, aliás, chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno da exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade, onde se vive. Pois quem vive nas favelas ou na periferia, ou sem poder, já não está nela, mas fora. Ou seja, as pessoas são altamente excluídas, automaticamente excluídas por não terem condições. Os excluídos não são explorados, mas sobras, resíduos. É como se os excluídos fossem lixo. Eles já foram usados, já foram explorados, agora não prestam mais para nada, então joga fora como lixo. E, inclusive, tem muita gente que vive no lixo procurando comida para comer ou algum reciclável para poder vender. É a nossa atualidade. 54. Nesse contexto, alguns defendem ainda as teorias da recaída favorável, que pressupõe que todo o crescimento econômico, favorecido pelo livre mercado, consegue por si mesmo produzir maior quantidade e inclusão no mundo. Inclusão social no mundo. Esta opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que detêm o poder econômico e nos mecanismos sacralizados do sistema econômico reinante. Entretanto, os excluídos continuam a esperar para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com esse ideal egoísta. Desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Vixe, que termo bonito. Doloroso, forte, mas é bonito. Ó. Globalização da indiferença. Ou seja, no mundo inteiro existem muitas pessoas que são transparentes. Você chega, por exemplo, e a África? A África. Como assim? A África é tão importante como a Europa. Só que a Europa tem poder, tem dinheiro. A África não tem. As pessoas vivem na miséria. Essa é a grande diferença. Então, a globalização da indiferença. Por exemplo, a G20, o encontro dos 20 países mais ricos do mundo. Quem são? Europa, Estados Unidos e China. E o resto? O resto é indiferente. Tanto faz. Está entendendo? É a globalização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamo-nos capazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos, isso aqui é tão forte, né? Nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outros que não nos incumbe. Olha, meus irmãos, ele está falando aqui da omissão. O problema é dos outros. Está passando fome? Azar o teu. Está sem trabalho? Azar o teu. Te vira, vai procurar. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser vagabundo. A gente coloca a culpa nas pessoas. E, na verdade, a culpa não é delas. Tem gente que está lá procurando, tem gente que lá está disponível, tem gente que está lá batalhando, mas não tem. Não tem. Não, e nem vai ter. É cada vez piorando, entendeu? Então, o Papa fala aqui, né? A gente está perdendo a capacidade de ter compaixão e misericórdia das pessoas. E a gente está se colocando no papel de julgadores. A gente está cada vez mais... A gente já não chora pelo drama dos outros. A gente já não se compadece mais. A gente simplesmente... Olha aí, não quis estudar, você acabou. Não quer nada da vida, não tem futuro, não sei o quê. A gente só faz julgar as pessoas. Então a gente chegou nesse ponto. E esse ponto o Papa está condenando aqui na página 46. A cultura do bem-estar anestesia-nos. O que é anestesiar? É ficar sem dor, né? Tirar a nossa capacidade de sentir dor. Anestesia-nos a ponto de perdermos a serenidade
se o mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas as vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parece um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Ou seja, a gente se sente dolorido, mas porque não comprou um iPhone novo, porque não comprou um carro novo, porque não reformou a casa para ficar bem bonitona, mas a gente não está nem aí para o nosso vizinho que está passando necessidade e não tem nem o que dar para os filhos hoje. Entendeu? No 55, ó, não há nova idolatria do dinheiro. Lá na campanha da fraternidade, na palavra de Deus, fala que nós não devemos servir a dois senhores, né? Ou se serve a Deus ou ao dinheiro. Não dá para os dois ao mesmo tempo. Não dá. Então, é a mesma coisa aqui, né? A questão do amor, por exemplo. Não dá para amar os irmãos e se omitir em relação a eles. Não dá. Ou você ama e cuida, ou você não ama. É simples. Vamos só esse parágrafo aqui. Uma das causas dessa situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz nos esquecer que na sua origem há uma crise antropológica profunda, a negação da primazia do ser humano. Criamos novos ídolos. Às vezes, pelo poder, a gente cria novos ídolos. Então, quanto mais o cabo ganha dinheiro, mais é famoso e mais a gente é ídolo o cara é nosso ídolo. Então, a gente não valoriza as pessoas que estão do nosso lado. A gente valoriza uma pessoa que está lá e não sabe nem que a gente existe. A adoração do antigo bezerro de ouro, né? Como fala o Papa. O bezerro de ouro lá do tempo do Êxodo encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro. O dinheiro como fetiche, como um desejo obscuro, um prazer. Encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. Como a gente está vivendo hoje. O importante é a economia, tem que reabrir e negócio de isolamento não. Todo mundo pode ir para a rua e vai morrer muita gente mesmo, não estou nem aí. Sabe? Esse tipo de discurso econômico vai totalmente contra o evangelho, vai totalmente contra Deus. Né? Então, o Papa fala, a crise mundial, quem investe as finanças e a economia, põe a descoberto os seus próprios desequilíbrios e, sobretudo, a grave carência de uma orientação antropológica que reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades, o consumo. A gente vai terminar com essa frase, o consumo. Então, o ser humano, ele acaba sendo valorizado somente pela sua capacidade de consumir. Ou seja, enquanto tu compra os meus produtos, eu te valorizo. Se tu não comprar, eu também não te quero mais não. Não quero nem saber de tu. Saber nem se tu existe. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, as pessoas vão se relacionando em relação de consumo. Eu quero estar perto de você se você me oferecer algo em troca. Se você não me oferece nada em troca, eu não estou nem aí para você. Não interessa a tua amizade, não interessa amor, não interessa amor entre irmãos, não interessa. Hoje as pessoas querem relação de interesse. Tu me faz isso, eu te faço isso. É um contrato, um consórcio. Né? Então, a gente precisa nadar numa maré contrária, meus irmãos. O mundo é isso. A nossa esperança tem que estar em Deus. E Deus tem que realizar, conforme o desejo do nosso coração e o sim que a gente dá a Ele, algo novo em nós. Nós precisamos ser e buscar ser um outro Cristo. A gente não pode brincar de espiritualidade como se na verdade a nossa espiritualidade fosse só ideológica, assim, fosse só algo distante. Não é. Ou a nossa espiritualidade se retrata na nossa ação concreta, na nossa vida prática, ou não serve de nada a gente ser cristão. Amém? Então, para finalizar o nosso encontro, queria rezar por você, rezar por nós. Terminamos aqui, vamos começar o 56, e a gente rezar uma Ave Maria pela saúde de todas as pessoas que precisam, que estão passando por dificuldades, pela família das pessoas que estão com problemas de saúde, e também por todo o nosso povo que sofre, né? Tanto no nosso bairro, como nos arredores, em toda a nossa cidade, até chegar no Brasil inteiro. Tem lugares que são verdadeiramente esquecidos pelo poder público, pelo dinheiro, pelo poder, enfim.
que nós possamos pedir à Virgem Maria que nos ensine a cuidar mais dos nossos irmãos e amar verdadeiramente uns aos outros. Pela intercessão dos santos, dos anjos de Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado por terem participado. Deus abençoe. Quero ver os comentários aí de todo mundo, marcando a galera também que não pôde estar ao vivo, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe.